Como todas as áreas de infraestrutura, há uma redução natural, né, uma otimização, ou pelo menos estão revendo as prioridades, mas ainda existe um investimento muito grande, né? As operadoras tinham planos já colocados para isso, elas continuam investindo. Os ISPs, que é um fenômeno muito forte no Brasil, eles também continuam investindo e as redes dos ISPs hoje são basicamente óticas, né? Existe uma migração forte de muitas conexões por rádio, etc., para novas tecnologias como usadas em FTTX, que é o GPON ou EPON, né? Onde a Furukawa está presente não só com fibras, mas com equipamentos. Então esses investimentos desses operadores, pequenos operadores, né, os ISPs, continuam de vento em popa. Eles continuam investindo, evidentemente tratando de uma mudança em prioridades, alguma otimização, mas os investimentos continuam, né? Uma boa demanda vem dos ISPs, justamente dos ISPs. Eles estão investindo muito para atender pequenas regiões do Brasil, pequenas cidades, estão atendendo alguns milhares de habitantes em regiões que têm essa demanda. São uma alternativa às empresas de telecomunicações tradicionais e grandes, né, onde elas não alcançam, onde elas têm uma velocidade reduzida, digamos assim. Eles estão investindo bastante e nós estamos apoiando esse pessoal tanto com cabeamento como com equipamento, né? Estamos sentindo uma demanda grande nisso. As operadoras continuam, em alguma medida, instalando também. E data centers, né? Apesar de essa revisão nos planos de infraestrutura, data center é uma coisa que não pode parar de crescer. Porque as pessoas não param de gerar informações, não param de necessitar informações. E como eles são os grandes armazéns de informações, eles não param de crescer. Volto a dizer que é um mercado um pouco mais arisco, um mercado mais com um pouco mais de briga, um mercado que evidentemente está sofrendo por conta da redução de investimentos, mas ele ainda cresce, também os de data center. Eu diria que data center e ISP estão ainda investindo bastante nisso. As operadoras têm projetos, não só operadoras de telecomunicações, mas também algumas utilities. Nós temos uma área de cabos OPGW, que são os cabos que são fibras óticas dentro de cabos para raio, né, que são usados nas torres de transmissão. Esses cabos também nós temos muitos projetos, nós inauguramos uma fábrica faz pouco mais de um ano em Curitiba. Essas utilities estão usando bastante isso e elas estão provendo conexão para muitas operadoras, né? As operadoras continuam sob algum nível fazendo investimento também. Fala-se muito em nuvem, em infraestrutura de nuvem, pouco se sabe sobre conceitualmente o que é a nuvem, mas no final das contas, para a nuvem estar disponível, você precisa de muita conectividade em muitos níveis. Desde dentro dos data centers, que eles são, digamos assim, as unidades funcionais da nuvem. A nuvem funciona com a interconexão de data center, até as redes de acesso. As redes de acesso que podem ser redes PON-LAN, redes GPON, EPON e até a conexão com as redes 4G, com as redes 3G e com as redes Wi-Fi. Então, basicamente, existe um processo, existe uma simbiose, uma interdependência entre a nuvem e a mobilidade. Dispositivos móveis é que fazem muito isso. E para você ter dispositivo móvel, você precisa de muita rede de acesso. Então a rede de acesso, a rede de backhaul, a rede de backbone, a rede de interconexão entre data centers e dentro do data center depende de fibra ótica principalmente, né? Então, assim, o que interfere? Interfere em tudo, porque a gente está presente na infraestrutura completa da nuvem, tá? Então esse crescimento ele também impacta nos nossos negócios, nesse caso em todos os níveis, data center, backbones metropolitanos e backbones entre cidades e redes de acesso locais, com fio e sem fio. As operadoras estão brigando por espaço, né? Brigando entre elas por isso. Nós sentimos que a conexão de Airbus, né? Elas estão ganhando espaço, porque a densidade de Airbus 4G é muito maior do que as de 3G, né? Para você ter quando você aumenta a velocidade, você diminui a distância, naturalmente. Então, assim, para você atender esse público de 4G, você precisa ter mais Airbus. Evidentemente, a gente continua sentindo um pouco de gargalo de regulamentação, né? As operadoras ficam brigando com prefeituras e vice-versa para colocar as Airbus funcionando. Isso a gente eventualmente sente impacto, né? em alguns projetos. Mas nós estamos trabalhando muito fortemente na infraestrutura de 4G, hoje não só conectando as Airbus, mas também hoje nós estamos trabalhando com fibras óticas que estão conectando até as antenas, né?
Redes definidas por software significa que a gente está caminhando para topologias que são menos hierárquicas e são topologias que estão trabalhando mais próximas de mesh, estão trabalhando mais próximas de uma malha. Nós trabalhamos em várias áreas nisso, né? Nós lançamos um sistema novo, só para você ter uma ideia, que funciona com fibras óticas, que é um sistema de fiber mesh. Nós fazemos uma conexão entre diversos equipamentos numa malha muito tolerante a falhas. O que isso impacta? Impacta no planejamento, porque a gente tem que rever como adaptar uma topologia hierárquica convencional usada em cabeamento para atender uma topologia que não é hierárquica, onde a hierarquia, o processamento, como isso é feito em nível de software. Nós entendemos que daqui para frente os equipamentos vão virar caixas mesmo, vão poder chamar de caixas, e como ela vai funcionar, o papel que ela vai fazer, vai ser definido pelo software mesmo. Agora, a interconexão disso é um desafio, né? Tanto para a gente planejar quanto para a gente administrar essas redes. Então, existe um impacto do ponto de vista de volume, do ponto de vista de topologia principalmente, mas eu acredito que a administração dessas redes vai ser algo bastante desafiador para quem mantém uma rede dessas. Essas aplicações dentro dos data centers, né, da forma como eles estão se construindo agora, eles estão demandando muito. O que acontece? Hoje nós vamos falar especificamente sobre grandes data centers, que são a fundação das redes em nuvem, né, essa nuvem. Como eu já tinha dito, existe um processo, já foi identificado em 2012 pelo I3E, existe uma tendência muito forte de processamento intra-data center, dentro do data center crescer muito. E essas novas topologias também estão indo para dentro do data center, não é só da parte externa. Então, lidar com redes em mesh, redes em malha e rede que tem conexões que não são hierárquicas, de velocidades muito altas, elas são uma tendência agora, muito próxima para acontecer dentro dos data centers. E tem um problema que a gente precisa resolver, um problema que a gente sempre vive correndo atrás. Em qualquer linha de transmissão, quando você aumenta a capacidade, você sempre diminui a distância, sempre diminui o alcance. Então, nós literalmente, dentro da indústria fotônica, de fibra ótica, de transmissão, nós estamos tentando tirar água de pedra, né? Porque nós precisamos exigir mais distâncias de redes curtas, num intervalo de tempo relativamente pequeno, né? Então, a gente tem que tirar mais de distâncias menores. Então, o advento de rede, o advento do SDN, o advento dessas aplicações distribuídas e a necessidade de conectar os data centers para manter isso funcionando é um grande desafio, um grande impulsionador disso. Furukawa está numa posição privilegiada por isso, porque é uma das poucas empresas no mundo que domina a tecnologia ótica desde a sua concepção, desde a pré-forma, até fazer a fibra, até colocar ela dentro do cabo, até fazer a conectorização, a terminação. Somos uma das poucas empresas no mundo que domina a cadeia inteira e temos o conhecimento distribuído no mundo inteiro, no Japão, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa. Nós estamos desenvolvendo especificamente para data center, que é o assunto aqui do Data Center Dynamics, né? Especificamente para data center, a Furukawa está num consórcio de empresas que estão desenvolvendo fibras óticas multimodo, que eram conhecidas por ter um comprimento de onda só, quer dizer, uma cor, entre aspas, só, uma nova tecnologia, uma nova geração de fibras óticas que consegue carregar múltiplas cores ou múltiplos comprimentos de onda dentro de uma fibra ótica, possibilitando que eu multiplique as velocidades, né? Coisa que é um fenômeno que está acontecendo dentro dos data centers. A velocidade entre os servidores e a velocidade na parte do core de rede está aumentando muito. Por conta de rede social, por conta de transações intra-data center. Então, nós estamos desenvolvendo novíssimas fibras que em poucos anos vão estar disponíveis no mercado para fazer essas velocidades multiplicarem. Nós temos 100 GB funcionando numa interface nova agora e até 2017 nós teremos 400 GB funcionando em fibras multimodo até 2017. Então, nós estamos caminhando muito fortemente no sentido de ter fibras multimodo com características diferentes hoje, até meio próximas de monomodo, porque carregam múltiplos comprimentos de onda.